Olá, professor. Vamos então aí, né, a gente resenhar um pouco sobre o livro, né? O grupo decidiu para a gente gravar também um vídeo para deixar um pouco mais claro, né? Então vamos lá. Cesare Beccaria, né? Ele foi um grande jurista, um grande fundamentador do nosso direito penal, né? Ele veio com ideias inovadoras, ele estava muito à frente da sua época, né? Ele realmente ele viu que estava defasado, que estava realmente falho aquele sistema e ele propôs algumas mudanças, né? Ele começa no começo do livro criticando, né, os abusos que foram cometidos nos séculos anteriores no âmbito penal, né? E ele vai citar que a moral ela deve ser a única fonte da lei, né? Que daí advém os direitos naturais, que é imutável e constante. Ele vai falar que a equidade ela deve ser um direito para todos e não somente restrita a um grupo de pessoas. No caso, ele vai chamar de as minorias. Então ele vai falar que o quê? Esse privilégio, né, essa equidade, essa igualdade deve ser não só restrita a um determinado grupo, mas sim a todos, né? Todos devem ter direitos à equidade, indiferente se é rico, se é pobre, entendeu? Ele vai falar que somente a lei pode pôr restrição. Por quê? Porque o homem é falho. O homem ele sempre vai ser guiado pelas suas razões, pelas suas vontades, ou como o próprio autor cita, pelas suas paixões, né? Ele vai deixar claro que ele vai propor alguns princípios para reger o âmbito penal, né? Que vai o quê? Que vai organizar, que vai trazer um fim e que vai realmente dar eficácia ao delito, né? Que vai normatizar o que é o delito, né? Juntamente, né, paralelamente com os costumes da época, né? Não deixando também algo muito estagnante à época, né? Não fazer uma revolução no âmbito penal. A origem dessa lei, desse âmbito, né? Ele vai falar que a gente vai citar aí alguns pontos que ele deixa claro lá. Por exemplo, a segurança, né? Para se dar uma certa segurança, uma sensação de segurança em uma sociedade, nós precisamos aí de alguns elementos, que é o coração. Ele vai até citar, né, que do coração do homem saem os sentimentos indeléveis que devem se propor, né? Ele vai falar que deve se haver certos sacrifícios, né, para haver uma certa segurança, né, uma sensação de liberdade, né? Ele vai falar que a lei é a fonte de todo o sistema, né, porque o homem é falho, né? E ele traz aí consigo um positivismo, né, uma ambientação assim realmente positivista, né, para trazer essa certa liberdade, essa certa sensação somente pela lei, né? As consequências disso, né, ele vai citar aí uma certa rixa entre o legislador e o magistrado, né? Como assim? Deve-se haver uma balança, né, para medir aí a lei e o direito, né? Ou seja, o magistrado não pode tomar a frente da lei e nem mesmo o legislador deve criar leis que impeçam o avanço, né, da equidade, da igualdade, enfim, né? A gente aplicar um princípio hermenêutico porque a crueldade do autor é inútil, né? Sobre a interpretação, né, nós temos que analisar juntamente com o autor, né, a contextualização da época, né? Porque ele vai falar que as leis, né, elas detêm um interesse, correto? Quem faz a lei tem um interesse naquela lei. Porém, sempre se deve levar em conta que essas leis devem trazer algo ao bem comum, né? Não somente a um grupo de privilegiados, né? E que cabe ao legislador e ao magistrado a interpretação da lei e, paralelamente com o silogismo, né? O magistrado trazer aí alguns princípios de silogismo, né? E ele vai falar no livro que todo julgamento deve se ater à letra da lei, pois cada homem, cada operador do direito, magistrado, legislador, tem uma opinião própria, né? E que frequentemente está exposta a mudança. O que foi de suma importância para desestruturar o sistema daquela época, né? O então vigente. Foi uma obra política de grande repercussão, na qual se demonstrou que o sistema penal deve ter como critério a utilidade, renegando toda e qualquer forma de violência institucional que não seja útil e nem necessária.